Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E aqui mais um vídeo para responder a este vídeo aqui de um pastor que tem um programa, provavelmente no canal dele, chamado Confessionário. Então, daí a gente já vê que é um pouco complicado. Mas vamos lá. Nesse programa dele aí, ele responde algumas perguntas. E a pergunta que ele vai responder é: pastor, é pecado um evangélico ir a uma igreja católica? E veja a resposta que ele dá para essa pergunta. Não, eu já fui, gente, em igreja católica. Eu já fui convidado para poder ser padrinho. Eu fui, cheguei lá. Inclusive pedi o padre, ele deixou eu orar com a criança também. Então eu não acho, tá, que você ir para um evento, um casamento, um batizado, que isso seja pecado, não, tá? Eu só acho o seguinte: se você é uma pessoa que vive por esse livro aqui, você sabe que hoje tem muita coisa que o catolicismo faz que não está baseado nesse livro aqui, não, tá? O cristão verdadeiro, ele não é nem da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja C. Ele é da Bíblia. Da Bíblia. Inclusive eu respondendo pergunta aqui. Não acredita no que eu falo aqui, não. Eu sempre falei isso aqui nos confessionários. Leia sua Bíblia para confirmar se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Ok? Então você pode ver aí esse vídeo. O pastor vai dizer que, respondendo à pergunta: pastor, é permitido ou é pecado um evangélico ir a uma igreja católica? Então, diferente da resposta do pastor, eu já vou dar a resposta correta aqui, segundo a visão da Igreja de Cristo. Não é pecado ir a uma igreja católica. Ao contrário, é uma graça, uma grande graça, ir à igreja que o próprio Cristo fundou, né? O próprio Jesus fundou a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E é uma graça ir, frequentar, fazer parte, fazer comunhão nesta igreja, certo? Então é uma graça, não é um pecado. Então, deixando já bem claro, né? O pastor, né, foi convidado para ser padrinho, né? Mas quem pode ser padrinho? Aqui no meu canal eu digo que meus vídeos são baseados na Bíblia, né, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, e no magistério da igreja. E também aí na abertura dos vídeos eu coloco um pequeno vídeo mostrando que o Código de Direito Canônico é a lei santa da igreja. Então, no livro 4 do Munus de Santificar da Igreja, a primeira parte, que é a parte sobre os sacramentos, no capítulo 4 dos padrinhos, que vem falar sobre o dever dos padrinhos, quem pode ser padrinhos e coisa mais. Então, o pastor vai dizer que não é pecado ir à igreja católica e que, por uma ocasião festiva, um evento, um dos sacramentos, eles podem vir até a igreja católica. E o pastor foi convidado a ser padrinho. Mas vamos ver, né? Porque se ele foi convidado por alguém que iria dar a ele alguém como afilhado. Então, quem pode ser padrinho? Essa pessoa que convidou já está totalmente errado. Essa pessoa que convidou não conhece a doutrina da igreja. E talvez alguém que esteja me escutando tenha pensado ou já tenha feito isso, convidado um pastor para ser padrinho, ou até mesmo um protestante, mesmo que não seja pastor. Vamos ver o que diz no cânone 872. Vai dizer assim: ao batizando, né, aquele que está para ser batizado, enquanto possível, seja dado um padrinho, mas que não é para ser um pastor, nem um protestante,
de espécie alguma. A quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã. Se é um batizando adulto, o padrinho deve acompanhar esse batizando adulto na iniciação cristã, ou seja, para receber os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a Eucaristia e o crisma. Então, se o pastor foi convidado, ele não teria chance alguma de acompanhar, né, o batizando o seu afilhado, né, que nem pode ser afilhado, porque não pode mesmo, na iniciação cristã. E junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Se for um adulto, acompanhar ele na iniciação cristã. Se for uma criança, apresentá-lo ao batismo o quanto antes. Ele vai dizer: cabe também a ele, ao padrinho, ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes, né, a esse sacramento. Então, um pastor jamais poderia fazer esse acompanhamento, jamais poderia conduzir, levar, né, o seu afilhado a viver de acordo com o sacramento que ele acabara de receber. E ele vai dizer também, né, que ele orou com a criança, pediu ao padre para orar com a criança, que ele foi ser o padrinho dessa criança. Então, primeiro, quem chamou esse pastor, se é verdade, eu espero que ele não esteja mentindo, né? Quem chamou esse pastor, se foi um leigo, ou se foi os pais da criança que ele supostamente foi padrinho, não conhecia a doutrina católica. Tudo bem, pode até ser que algum católico, por não estudar, por não buscar conhecer a doutrina, de repente não conheça de fato a doutrina. Mas quando ele diz, veja, o pastor pediu para orar com a criança e o padre permitiu. Então, esse padre, ou ele é infiel à igreja e infiel a Cristo, ou esse padre passou aí, vamos chutar em média aí 9 anos, né, para se tornar sacerdote do Deus Altíssimo e ser ministro ordinário, né, da Igreja de Cristo. Esse padre não sabe que esse pastor não poderia ser padrinho e que muito menos poderia estar ali orando com aquele que seria supostamente o seu afilhado. E ele continua dizendo o Código de Direito Canônico no cânone 873. Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha. Então, ou somente um padrinho ou somente uma madrinha. Ou também um padrinho e uma madrinha. Pode ser um par ou um casal. Quando eu digo um par, né, não é pessoas do mesmo sexo. 2 padrinhos ou 2 madrinhas. Tem que ser um padrinho e uma madrinha, certo? Um padrinho e uma madrinha. Ou somente um padrinho ou somente uma madrinha. Só, meus irmãos, que existem 5 características que faz com que alguém seja de fato padrinho. Não somente de direito, mas de fato. E as 5 características estão no cânone 874. Veja o que vai dizer. Ele falou que orou com a criança, né? Orou com a criança. E aqui a gente vai ver se ele poderia ser ainda padrinho ou se ele poderia pedir e aí com a autorização do padre até rezar com a criança. Veja, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando. Então, a própria pessoa que vai ser batizada, ela vai escolher, né? Ela vai designar quem seria o seu padrinho.
por seus pais, se é uma criança, pelos pais da criança, ou por quem lhes faz às vezes, ou seja, por um adulto, mesmo que a criança é órfã de pai e mãe, mas tem um tio, uma tia que cuida dela, então este vai designar o seu padrinho. Ou na falta deles, na falta dos pais, na falta da pessoa responsável, quem vai fazer isso? Na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, né? Veja, pelo próprio pároco ou ministro. E tenha disposição e intenção de cumprir esse encargo. Então aqui já tem algo que impede esse pastor de ser padrinho. Segundo ponto, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano. Então, para ser padrinho, teria que ter ao menos 16 anos. E esses 16 anos que é permitido na Igreja Universal pode variar de acordo com o bispo, né? O bispo diocesano vai dizer, olha, não é mais com 16 anos, pode ser com 14, pode ser com 15, pode ser com 20 agora, né? Ou pareça ao pároco ou ministro que se deve admitir uma exceção por justa causa. Então, se deve admitir uma exceção por justa causa. E a exceção por justa causa, com certeza, não é a de dar a um pastor um católico para ser seu afilhado. Isso não é uma justa causa. Terceiro, né? Seja católico. Então veja, para ser padrinho tem que ser católico. Então o pastor não pode ser padrinho, não poderia, não deveria. Se foi, pecou junto com aquele que o chamou. E pecou também junto com o padre, que além de receber aquele pastor como padrinho de uma das suas ovelhas, de uma daqueles que se tornaria sua ovelha, permitiu ainda que ele orasse junto com a criança. Tem que ser confirmado, ou seja, tem que ter o sacramento da crisma. E o pastor não tem. Não tem porque, primeiro, não está na Igreja Católica, na única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, porque não acredita, né? Não acredita. E terceiro, porque está em uma igreja que não é de sucessão apostólica e logo não tem validamente os 7 sacramentos. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, também não pode ser. Primeiro, por quê? Porque na ceia protestante, Jesus não se faz presente. É somente um símbolo, como eles mesmos dizem. E por que é um símbolo? Porque a matéria do sacramento não é pão e vinho. É pão, não é pão e vinho, pão sem fermento, e vinho, verdadeiramente vinho. É pão com fermento, não é asmo, é um pão com fermento, e não é vinho, é um suco de uva. Então, logo pelas matérias, não pode ser a Eucaristia. E também, e principalmente, porque aquele que celebra a ceia no mundo protestante não é ministro do altar, não é um sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então não pode oferecer este sacrifício. E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, o padrinho deve levar uma vida de acordo com a fé católica e com o encargo que vai exercer como padrinho daquela criança. E a quarta característica é: não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada. Então, o pastor teria que ser católico, teria que ser batizado, teria que ser crismado, teria que
dar ao seu afilhado os meios necessários para que ele pudesse crescer na fé católica, também não pode, teria que ser alguém católico de fato, verdadeiramente. Então, não é o caso do pastor. E não esteja sofrendo nenhuma lei canônica, né? Quinto, ele vai dizer: não seja pai ou mãe do batizando. Então, o padrinho não pode ser nem pai nem mãe do batizando. E concluindo aqui, ele vai dizer: quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Então, se alguém não é católico, mas foi convidado de alguma forma para ser padrinho, ele não pode ser padrinho, né? Ele não pode ser padrinho, porque não tem fé católica, e só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Pode ser até testemunha do batismo, mas não padrinho, jamais padrinho, né? E o vídeo, como eu dizia, é um tiroteio. Aí vai dizer, o pastor fala que não é pecado ir a um evento, a um sacramento da igreja, né? É claro que não é pecado. É uma graça de Deus irmos aos sacramentos, todos os sacramentos, até os que nós já recebemos, mas nós irmos e desfrutarmos de uma pessoa que está recebendo um sacramento, principalmente o sacramento do batismo. E ele vai dizer, quem vive pela Bíblia, e ele pega a Bíblia dele, né, ele fala esse livro aqui, ele não diz a Bíblia, né? Ele diz quem vive por esse livro aqui, aí ele vai dizer, sabe que a Igreja Católica tem coisas na doutrina dela que não está na Bíblia. Aí ele não diz o que é. Eu gostaria que ele dissesse para que eu pudesse responder, né, às acusações dele. Mas ele diz que tem coisas que não está na Bíblia. Só que eu queria deixar muito claro. Veja, no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou seus 12 filhos, dos quais nasceu as 12 tribos de Israel, nasceu o povo de Deus, o povo de Israel. Então, no Novo Testamento, Jesus, né, fazendo aí, podemos dizer, as vezes de Abraão, Jesus chama para junto de si alguns discípulos, dentre estes discípulos, os apóstolos. A palavra de Deus, né, que a gente crê também, né, não somente eles que creem que é a palavra de Deus, mas nós cremos e cremos dentro daquilo que é o contexto histórico. A própria palavra de Deus, a Bíblia ali, vai revelar para nós que Jesus não escreveu nada neste mundo, a não ser escrever alguma coisa no chão quando uma prostituta estava prestes a ser apedrejada. Os apóstolos andaram com Jesus, pregaram com Jesus, curaram com Jesus, expulsaram demônios com Jesus. Porém, estes também não, de maneira alguma, escreveram nada até alguns anos depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um católico jamais pegará a Bíblia, como dizia Dom Henrique Soares da Costa, um católico jamais pegará a Bíblia para dizer, agora eu vou aqui olhar na Bíblia se o que a igreja está ensinando está de acordo com a Bíblia. E por que não faria isso? Primeiro, pelo seguinte fato. Todo o Antigo Testamento foi aprovado por Cristo. E sendo aprovado por Cristo, os apóstolos usaram, né? Foi a Septuaginta, ou Bíblia dos 70. Segundo,
Porque os católicos não primeiro escreveram. Os católicos não escreveram, os apóstolos não escreveram e depois nasceu a igreja. Ao contrário, os apóstolos, juntamente com Cristo, já era a igreja nascente. Já era a igreja nascente. Claro que no seu germe, ainda escondida, ainda oculta, podemos assim dizer, mas que em Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, ela explode com o poder e a glória de Deus por meio do seu Espírito Santo, e dali, impulsionada pelo amor a Deus e ao próximo, a igreja começa por necessidade da igreja. Se você pegar, por exemplo, só vou dar um exemplo, mas praticamente todo o Novo Testamento é assim. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia e você pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer que ele vai responder aquilo que alguns da casa de Cloé, se eu não me engano é Cloé, escreveram para ele. Temas como prostituição, adultério, fornicação, como é que eu posso dizer, partidarismo dentro da igreja e coisa e tal. Então, a igreja foi instituída, né, as paróquias, as dioceses, e por necessidades da igreja, por necessidade de fatos que estavam acontecendo dentro da igreja, por exemplo, a carta de Filemon, né, que São Paulo escreve a Filemon. São Paulo vai dizer, escrever essa carta unicamente para dizer a Filemon que receba o escravo fujão que na prisão se tornou, acho que na prisão, ou quem sabe até antes da prisão, se tornou filho espiritual de Paulo. E que esse escravo, porque tinha fugido, era um escravo fujão, né? Filemon poderia querer castigá-lo. E São Paulo vai dizer, olha, não o castigue, ao contrário, o receba bem, porque ele é meu filho na fé. E eu poderia, entre aspas, Paulo vai dizer, e fregaste na cara o que tu me deves. Então recebe ele bem. E assim sucessivamente, né? A carta aos Gálatas, na comunidade da Galácia, estava uma disputa, né? Um debate teológico sobre quem é pagão e se converte ao cristianismo. Precisa ou não precisa ser circuncidado? Precisa ou não precisa guardar a lua nova? Precisa ou não precisa guardar o sábado? Precisa ou não precisa fazer todos aqueles preceitos judaizantes ou não? E ali São Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas para mostrar que nós não somos mais escravos da lei, principalmente da lei judaizante, dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Nós estamos na graça. Ou seja, não é que eu tenho a Bíblia ou que a Bíblia caiu do céu com paraquedas, né, de zíper e tudo, e depois eu pego a Bíblia, abro e agora a partir do que eu leio aqui eu vou interpretar e vou fundar a igreja. Não. Primeiro a igreja foi fundada e por uma necessidade da igreja, como eu já expliquei, a igreja ali nos seus líderes, nos apóstolos e outros que nem eram apóstolos, vão escrever para dar uma resposta à igreja a respeito dos conflitos que acabaram de surgir na igreja. Então, não tem essa de dizer que... e ele vai dizer, quem vive pela Bíblia sabe que a Igreja Católica tem doutrinas, coisas que não estão na Bíblia. Isso aí ele não diz o que é, porque seria até bom para a gente responder. E ele vai dizer também que o cristão verdadeiro não é da igreja A, B ou C. Ele é da Bíblia. Veja, o cristão é da Bíblia. Não, pastor, eu nem lembro o nome do pastor. Mas não, pastor, o cristão não é da Bíblia. O cristão é de Jesus. E Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação do Pai, São João capítulo 1, versículo 18, o Filho unigênito revela o Pai, né? Revela o Pai. Então esse Jesus que é revelação do Pai, que revela o Pai, nós somos dele. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, logo nos primeiros capítulos, que ali alguns cristãos estavam dizendo, eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas,
Outros diziam: eu sou de Cristo. E São Paulo vai perguntar: por acaso foi eu que morri na cruz por vós? Ou foi Cristo? Então, nós cristãos não somos nem de Paulo, nem de Apolo, de ninguém, muito menos da Bíblia. Nós somos de Cristo. E porque somos de Cristo, aquilo, a Bíblia, isso aqui, a Bíblia, que é uma manifestação da igreja, né, dos líderes da igreja, dos apóstolos e dos seus sucessores, isso aqui que se manifesta por uma necessidade da igreja, aí eu sigo isso aqui como doutrina, porque a igreja, na pessoa dos apóstolos, instruiu o corpo místico de Cristo. E essas instruções foram deixadas escritas, e nem todas. E ele continua dizendo: não acredite no que eu digo aqui. Ele vai dizer: vá conferir na Bíblia se está de acordo com a Bíblia. Não acredite no que eu digo aqui, vá ver se está de acordo com a Bíblia. E eu diria para você que está me ouvindo agora: não acredite. Não acredite mesmo no que o pastor diz, porque ele diz coisas que não faz parte, né? Não faz parte do corpo doutrinário da igreja. Não faz parte do credo apostólico que a igreja reza todo domingo. Não faz parte daquilo que é a fé católica, a fé de sempre, a fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse programa não poderia ser chamado de confessionário. Poderia ser chamado qualquer outra coisa, menos confessionário. Então, Deus abençoe você. Peço que você dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o conteúdo e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.